Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos. No próximo domingo, dia 8, hoje é terça-feira, dia 3. No próximo domingo, dia 8, nós teremos a alegria de comemorar o dia da Bíblia. Eu creio que todos os irmãos estão vendo os áudios extras que estamos mandando, com curiosidades bíblicas e com um poema a cada dia, um poema. Meus irmãos, nós estamos muito felizes porque Deus nos deu esse livro. E, conforme começamos semana passada, estamos estudando sobre o seguinte tema: o que seria de nós sem a palavra de Deus? E aí nós vimos que sem a palavra de Deus, o Velho Testamento, nós estaríamos em absolutas trevas, né? Estaríamos simplesmente perdidos, sem saber de todos os fatos sobre o nosso grande Deus poderoso e maravilhoso. E, conforme vimos, sem Deus nos trazer sua palavra, de maneira alguma teríamos então aprendido e entendido que há um Deus criador de todas as coisas, e que não só cria, sustenta, preserva todas as coisas. Se o Senhor não tivesse nos dado a sua palavra, nós não teríamos o conhecimento de um Deus libertador, um Deus que se preocupa com todas as coisas criadas, que escolhe uma família e que mesmo diante do revés de toda essa família, a tira de mão forte do Egito, liberta e dá aos seus amados simplesmente leis para viverem como país, como nação e a forma como adorar. Se não houvesse a palavra de Deus, nós não teríamos o conhecimento de um Deus que simplesmente concede descanso na terra prometida, ou seja, um Deus que fala, ele profetiza e ele cumpre todas as suas promessas. Se não tivéssemos, irmãos, o Antigo Testamento, não teríamos a noção de que toda a sabedoria, toda a ciência, todo conhecimento vem dele. Daí, um Deus que se revela como aquele que concede a todos nós a sabedoria. E óbvio, se não tivéssemos simplesmente o Velho Testamento, nós não teríamos isso aqui. Um Deus que simplesmente intervém e controla toda a história humana. Em absoluto, toda a história humana. Então, que prejuízo nós teríamos se não houvesse o Velho Testamento? E para esse domingo, então, ficou o Novo Testamento. Se nós aprendemos sobre um Deus criador, um Deus libertador, um Deus que controla toda a história, um Deus que concede sabedoria, um Deus que promete e cumpre, ou seja, nos dá a questão maravilhosa da terra prometida. O Novo Testamento, então, existe para quê? Porque, pelo que nós vemos, o Velho Testamento é tão completo, né? É tão maravilhoso, é tão fantástico. Para que o Novo Testamento? Bem, muito bem. A palavra de Deus continua no Novo Testamento porque Deus resolveu registrar exatamente isso aí. Então, veja que num primeiro momento da sua aula, no próximo domingo, você fez uma revisão rápida de todo o significado que é o Velho Testamento. E quão maravilhoso foi o nosso Deus nos abençoando, concedendo o Velho Testamento. Agora você vai falar sobre o Novo Testamento. E o Novo Testamento também é a palavra de Deus, porque Deus quis nos dar um registro do exato momento em que ele, Deus, entrou na história. Sim, temos um Deus
que não se contentou em criar, não se contentou em preservar, não se contentou em simplesmente se revelar como Deus que trazia libertação, não se contentou em se revelar como Deus que trazia sabedoria, trazia graça, trazia intervenção na história, mas nós temos um Deus que resolveu entrar na história. Ou seja, a Bíblia, ela nos traz algo completamente diferente de todas as demais registros religiosos do mundo. Dos diversos livros religiosos existentes, você tem na Bíblia um Deus que resolveu entrar na história e se fazer homem. E daí, simplesmente o que nós chamamos de a bênção maravilhosa da bibliografia do Deus eterno que se tornou homem e encarnou. Então, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é, em primeiro lugar, o registro histórico fidedigno de um Deus que se resolve fazer homem e viver entre os homens. E aí Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você pede para que o seu querido aluno faça o que estou fazendo agora, que ele abra no índice. E ao abrir no índice, ele vendo o Novo Testamento, ele compreenda que os 4 primeiros livros são o registro histórico do momento histórico em que Deus entrou na humanidade, se fez homem por intermédio de Jesus Cristo. E daí a dádiva, a graça, a bênção das biografias. Em Mateus, nós temos a biografia do grande rei. Ou seja, o grande rei esteve entre nós. E engraçado, ao contrário dos outros reis, ele era um rei que se preocupava com seus súditos, era um rei que resolveu andar junto com os seus súditos, resolveu abraçar seus súditos, dividir a vida dos seus súditos com ele, sentir os mesmos problemas dos seus súditos, dar sua vida pelos seus súditos, para abençoar os seus súditos com toda a sua riqueza e todos os seus bens. Irmãos, bastaria Mateus para que todos nós nos ajoelhássemos eternamente glorificando a Deus. Mas a dádiva das biografias não retrata somente a biografia da presença do grande rei entre nós. O livro de Marcos traz a biografia mostrando a dádiva do grande servo. Olha que interessante, um Deus que se torna homem e que vem para servir a humanidade, que acorda cedo, que trabalha até tarde, que se fatiga, que se dá aos homens, que realiza a grande obra do seu Pai. Se isso não fosse o bastante, na dádiva das biografias, ou seja, no registro histórico de que Deus esteve entre nós, vem a dádiva do homem perfeito, ou seja, Lucas. Quando você pega e entende e discerne o livro de Lucas, você vê algo muito bonito. Você vê que em Lucas, Deus é o homem perfeito e por ser o homem perfeito, simplesmente aqui Cristo é apresentado como o Filho do homem, o homem perfeito, e que simplesmente pode então entender tudo sobre a nossa vida, tudo sobre nossas limitações, tudo sobre nossos problemas, tudo sobre o conjunto de tentações que nós passamos, tudo sobre um conjunto de necessidades e limitações que temos
ele, por ter sido o homem perfeito, ele agora que está à destra de Deus, ao lado de Deus, ele pode interceder por nós. E aí Lucas retrata esse homem histórico, perfeito, que esteve entre nós e que, por conhecer todas as nossas limitações, agora pode interceder a Deus por nós. E, obviamente, não poderia faltar o livro de João. Em João você tem a quarta e última biografia de Cristo. Aqui, Cristo é apresentado como a própria palavra de Deus, ou seja, o Logos. O Logos, a palavra de Deus. Então, em João você vê aquele que veio para trazer de forma última, definitiva e final a revelação de Deus. Porque nós não tínhamos condições de simplesmente entender nada sobre Deus se Deus não se revelasse a nós. E em João você tem Cristo como a revelação final, absoluta e específica e grandiosa de Deus. Significando o quê? Significando que após essas 4 biografias, simplesmente tudo que Deus queria dizer a nós foi dito. Dizer a nós foi dito. Com essas 4 biografias nós entendemos este Deus que ama a humanidade de tal forma que passa a viver com a humanidade e passa a ter exatamente o conhecimento, o entendimento de tudo que cerca a humanidade. E aí vem a pergunta, por que Deus tinha que entrar na história? Deus tinha que entrar na história porque, infelizmente, o primeiro Adão errou. Tem que agora vir um segundo Adão e que não erre e que leve de novo o homem a Deus. O homem a Deus. Então, nós só entendemos exatamente tudo isso pela dádiva das biografias. Deus, então, não teria que parar toda a sua revelação no Velho Testamento. Ele teria que continuar sua revelação. Afinal de contas, ele esteve entre nós. Então, com o Novo Testamento, você tem um Deus que se revela. Mas com o Novo Testamento, você tem um Deus que se revela não só pelo fato de ter estado conosco, mas o Novo Testamento nos traz algo fantástico. Você tem a revelação de um Deus que nos conduz até o fim de todas as coisas. Ele não somente entra na história, mas ele continua na história nos conduzindo até o fim. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. O livro de Atos diz isso? Sim. Olha que interessante. Quando Jesus sobe aos céus, ele diz assim, eu vou enviar o Consolador, porque eu quero estar convosco até o final dos séculos. E aí Deus, na presença da pessoa do Espírito Santo, então, ele continua conosco até o fim dos séculos. Deus entra na história por intermédio de Cristo, mas Deus continua nos conduzindo agora por intermédio do Espírito Santo. E aí a palavra nos revela este ser maravilhoso, ou seja, vem a nós agora a noção da dádiva do Consolador, da dádiva deste Deus maravilhoso que entra na história e que nos abençoa agora com sua presença até os últimos dias, daí a dádiva do Consolador. E o que é interessante é que, para nos conduzir até o fim, Deus então agora cria a igreja. Cristo funda a sua igreja, ele nos dá a dádiva da igreja, que passa a ser uma realidade a partir deste momento de Atos. Atos é então o registro da dádiva de
um Deus que quer nos conduzir até o fim, ficar conosco até o fim, daí a dádiva do Consolador e da criação da igreja, tá certo? Da criação da igreja. E a igreja é esse instituto aqui maravilhoso, que em primeiro lugar se reúne num cenáculo e que é abençoado com a descida do Consolador e do falar de novas línguas. É uma comunidade que agora cheia do Espírito começa a produzir exatamente o que Cristo fazia, sendo agora um bocado de cristoizinhos, por assim dizer, andando na terra. Então, você se lembra dessa passagem aqui, em que Pedro e João vão orar e, diante da porta formosa, olham para este aqui e diz, levanta-te e anda. Agora, Cristo não está mais na terra em forma humana, mas Cristo se apresenta por intermédio dos seus discípulos, que praticam exatamente a mesma coisa que ele praticava. E o que é interessante é que é essa comunidade de amor, de graça, essa comunidade que anuncia as boas novas. As boas novas do Evangelho. Eu vou fechar aqui só um pouquinho, irmãos. Vou fechar aqui a janela que começou a chover. Essa época chove muito aqui em Brasília. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, fechei para a gente poder continuar. Então veja que uma figura como essa representa uns cristãos pregando. Você tem em Atos Filipe pregando aos samaritanos, você tem Estevão pregando, você tem Paulo pregando, você tem Pedro pregando, né? A dádiva da igreja é a dádiva da comunidade dos santos, onde as bênçãos de Deus e o Evangelho é propagado. Agora também isso não exclui simplesmente as perseguições, as maldades, tal como aqui está retratado, Estevão morrendo, seria uma comunidade que seria perseguida, absolutamente perseguida, mas é aquilo que Tertuliano falou, o sangue de cada mártir é semente que faz crescer o maravilhoso Evangelho, e daí a dádiva da querida igreja, a dádiva da igreja. Agora, amados irmãos, olha que coisa espetacular. Você tem aqui, se lembra desta figura, você tem aqui o querido apóstolo Paulo, né? Aqui o apóstolo Paulo, se lembra dele caindo, e aquela luz e tudo aquilo? Pois é, o Deus que nos conduz até o final nos deu não só a bênção, a dádiva do Consolador, mas também nos deu a dádiva da igreja, para nos guiar até o final. E dentro da igreja ele nos deu a dádiva da sã doutrina. A dádiva da sã doutrina. E o que significa a dádiva da sã doutrina? Esse barulho forte é a água forte que está caindo. A dádiva da sã doutrina, irmãos, é a bênção de se ter cada uma das cartas escritas pelos amados apóstolos, que nos trouxe a doutrina sagrada do Evangelho. Daí, os maravilhosos livros de, acompanha aí, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, ou seja, todos os apóstolos sendo guiados pelo Senhor e simplesmente nos abençoando com a sã doutrina, e isso para conduzir a igreja até o final. Porque o que é a sã doutrina? A sã doutrina nada mais é do que o conjunto de reflexões que Deus inspirou a esses amados apóstolos para simplesmente guiarem a igreja. Por isso que a igreja é guiada com fundamento em Cristo e na doutrina dos apóstolos. Isso por quê? Porque Deus não somente quis entrar na história, mas Deus quis nos conduzir até o fim.
Agora, o maravilhoso é simplesmente Deus é Deus que nos dá a dádiva da revelação. Como assim a dádiva da revelação? Você acha que Deus nos deixaria sem saber das últimas coisas? Meu Deus, que Deus fantástico! Você acha que Ele nos deixaria sem conhecer as últimas coisas? Adivinha quem é esse? Esse é o apóstolo João. Na ilha de quê? De Patmos. E daí a bênção do livro de Apocalipse, o livro da revelação, que começa dizendo revelação de Jesus Cristo sobre as últimas coisas que iriam acontecer. E quando você pega o Apocalipse, você vê em primeiro lugar a revelação de momentos tristes e terríveis, de fatos sobrenaturais como os 4 cavaleiros do Apocalipse, revelando que nos últimos dias viria fome, guerra, viria maldade, viria tudo que não presta. Você tem a revelação também de sistemas políticos absolutamente corruptos e que, infelizmente, entrariam até mesmo na igreja. Daí a Grande Babilônia. Grande Babilônia. Você tem a revelação de fatos naturais absolutamente destrutivos, a terra sendo destruída, maremotos, terremotos, revelações de coisas terríveis dos últimos dias que não seriam fáceis. Mas você tem também a revelação da vitória final. Você tem a revelação de um Cristo que anda no meio das 7 igrejas e que tem na sua mão todos os pastores dizendo como quer a sua igreja e repreendendo cada uma para que a igreja continue a ser este instituto, este meio, esse conjunto de pessoas conduzidas por ele até o final. Você tem a revelação dos momentos históricos gloriosos como o arrebatamento, quando a trombeta tocar. Quem estiver vivo será transformado e os mortos serão ressuscitados. Você tem a revelação de um futuro próspero e maravilhoso, como a nova Jerusalém maravilhosa. Você tem a revelação do dia em que todos nós entraremos e seremos recebidos por Ele para a grande ceia. Você tem a revelação do dia em que cada um de nós será um por um recebido por Ele, e receberemos coroa e galardão diante do grande trono branco. Você tem a maior das revelações. Glória a Deus! O dia em que Ele nos apresentará ao Pai, e veremos o Pai, e teremos acesso ao Pai, que vive em luz inacessível. Nós teremos o dia da grande revelação, quando desceremos com Ele. E Ele, Senhor de todas as coisas, virá para a batalha final, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é a revelação da bênção final. Irmãos, ensine com calma todas essas coisas. E o que seríamos de nós sem a Bíblia? Seríamos cegos. E termine a escola louvando a Deus com esse lindo hino. Santa Bíblia para mim é o meu tesouro, sim. Aqui está cada uma das partes dela, é o hino 499 da harpa. Aqui está: cante, louve a Deus e agradeça ao Senhor pela sua palavra. Um rico estudo no próximo domingo, e que Deus abençoe a todos. Entre em mais detalhes, que aqui eu não entrei, e veja quão fantástico foi o nosso Deus por nos ter dado um maravilhoso livro. Boa aula a todos. Deus vos abençoe. Um excelente domingo à noite de comemoração da palavra de Deus. Deus vos abençoe. Amém e amém.